falar sobre os desafios. Todos esses desafios que a gente for falando ao longo do vídeo, existem formas da gente mitigar esses desafios e minimizar o impacto que ele possa ter no na nossa importação. Então a gente vai falar um por um, de uma maneira bem simples, clara. Espero que vocês compreendam, que vocês entendam de uma maneira também simples e objetiva. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail nesse endereço que está passando abaixo, que assim que possível eu retorno para vocês, ou deixe no comentário desse vídeo as dúvidas, um assunto que você quer que a gente fale num próximo vídeo, que a gente vai estar lendo tudo e depois a gente vai, com certeza, estar dando esse retorno para vocês. Então, acesse o site também da Cost Saving, que você tem acesso às informações atualizadas, as nossas mídias sociais, como o Instagram, Facebook, o próprio LinkedIn. Então acesse as nossas redes sociais, que lá nós estamos postando com frequência também informações sobre o comércio exterior. Então vamos falar agora sobre os desafios. O grande desafio, um dos maiores que eu acredito, é a língua. Então quando a gente fala de mercado internacional, a gente vai falar do mundo inteiro. A gente sabe que o mercado asiático é o mercado que é mais visto, mais falado, mas a gente também fala do mercado alemão, do mercado francês. Então vai depender de onde tiver a melhor condição, o melhor preço para o produto ou para a matéria-prima que você quer importar. Então hoje a gente sabe que a questão da língua ainda é uma defasagem no nosso país, mas isso aí está melhorando. Então o inglês é primordial para você estar falando de importação, porque é uma língua mundial. E as outras línguas vão agregar valor. Então se você fala mandarim ou tem alguém na sua equipe que fale, isso já é um ponto positivo. O espanhol... mas a base de tudo é o inglês, para a gente começar a falar de importação, porque às vezes um erro na comunicação faz a sua importação dar errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para se precaver de erros. Às vezes a gente no português mesmo, na nossa comunicação, quando não é muito clara, a gente acaba entendendo de formas diferentes. Então imagine você falando numa segunda língua, às vezes é a segunda língua da pessoa que você está se comunicando também. Então a gente tem que pensar com carinho bem nessa questão da língua e tomar muito cuidado. Sempre quando for escrever um e-mail, seja muito objetivo, para que você não dê a entender a outra pessoa. Quanto menos você escrever e mais objetivo você for, melhor é o entendimento. Um segundo desafio a ser vencido é a questão cultural. A cultura de outros países não é a mesma que a nossa. Então se a gente for negociar com os Estados Unidos, nós temos a característica de ficar tentando negociar preço, reduzindo. Lá já é visto de uma outra maneira. Eles dão o melhor preço deles e dificilmente, se você ficar tentando, mandando e-mails para negociar, você vai conseguir. Você vai acabar sendo mal visto. Eu uso sempre um exemplo do mercado chinês. A gente sempre, com essa cultura, eles também gostam de negociar preço. Então às vezes a gente faz toda a parte de desenvolvimento do produto, faz essa questão, prova a amostra, e no final da negociação a gente fala, o produto, por exemplo, é 10 reais, a gente fala, tem como fazer 7 reais? O chinês, no entendimento dele, vai estar entendendo que você está sugerindo que ele reduza a qualidade para reduzir o preço. Então, muito cuidado nessas negociações, principalmente no mercado chinês. Quando você for pedir um desconto, você tem que deixar muito claro que isso não significa diminuir a qualidade. Então, essa questão cultural é muito, muito bom, que a gente conheça a cultura do país que a gente está negociando, justamente para a gente evitar esse tipo de problema. Um outro desafio que a gente tem na questão da importação é o lead time. Porque quando eu estou comprando de outro país, eu tenho toda a questão logística internacional, que eu vou ter que esperar a produção do fornecedor, depois o transit time, que o lead time é o tempo que vai chegar esse produto na minha empresa. Então eu tenho que ter um planejamento muito bom. Eu não posso deixar para programar em 10 dias, 15 dias. Mas isso, com um bom planejamento, você consegue resolver problemas de fluxo de caixa, problemas de demanda, facilmente. É só você fazer um bom planejamento para resolver esse problema. Uma outra questão é o custo Brasil. Infelizmente, a gente às vezes tem lá um frete internacional no custo de 8, 9 mil reais, e você pega um frete nacional que acaba sendo superior a esse frete internacional. Então a gente tem alguns contrapontos na legislação brasileira também que acabam dando uma certa dificuldade, mas se você conhece bem dessa estrutura, da logística internacional, da logística nacional, você acaba conseguindo caminhos para que isso seja de uma maneira mais fácil. Se você não conhece, você pode procurar a Cost Saving ou outra empresa para estar te dando essa assessoria, que com certeza você vai conseguir economizar e resolver de uma melhor maneira esses problemas. Um outro problema que a gente sempre tem aqui no Brasil, vem diminuindo muito, mas são as greves. Então a gente às vezes pega a greve da Receita Federal, então tem cargas que ficam paradas.
Nos últimos anos isso vem diminuindo de uma maneira muito significativamente, então eu trabalho com isso há 10 anos e percebo isso nesses últimos anos. O Brasil tem melhorado, mas ainda de vez em quando a gente fica na mão. Mas aí não tem muito o que fazer, tem que esperar, negociar, pensar em algumas alternativas. Tá lá no Porto de Paranaguá, vamos trazer para um Porto Seco onde não está em greve. São N alternativas que tem que ser estudadas quando esse problema acontece. Acontece, está sendo raro ultimamente, mas a gente tem que sempre ficar precavido com esse tipo de questão. Uma outra questão é a resolução dos problemas. Então, se eu tenho lá um fornecedor, estou negociando e tive uma diferença de negociação quando esse produto chegou aqui, tal, diferente do que eu pedi, ou não está com a quantidade que eu pedi. Quando é um mercado internacional, realmente é mais difícil. Para você ir até lá visitar o fornecedor é diferente de quando a gente tem um fornecedor nacional, é mais fácil a gente conseguir resolver. Então, uma dica que eu dou é procurar uma empresa. Nós, da Cost Save, nós temos um escritório em Shenzhen, onde temos uma equipe que faz todo esse acompanhamento. Então, nossa equipe vai até o fabricante, visita, faz todo esse acompanhamento justamente para dar uma segurança maior para o nosso cliente. Se você não tem, pode procurar uma outra empresa que tenha, ou você mesmo pode estar fazendo esse processo, mas é importante que essa reunião face-to-face aconteça para que você evite problemas e consiga mostrar mais proximidade do seu fornecedor internacional. Um outro é a questão do pagamento antecipado, geralmente acontece nas primeiras compras, mas também é um mito, não são todas as compras que acontecem. Muitas negociações que eu já fiz, a gente consegue negociar um prazo de pagamento depois que o container chega, 15, 30 dias depois. Alguns fornecedores, com o tempo, você consegue se adaptar ao mercado brasileiro, então eles acabam se adaptando a isso, 30, 60, 90, mas vai muito do seu poder de negociação e do seu compromisso, que você consegue mostrar de compromisso para esse fornecedor internacional. Então é muito importante, e você também tem outras formas de conseguir mitigar esse tipo de problema. Uma delas é você fazendo uma carta de câmbio no banco. Você tem N formas, um assunto para um próximo vídeo, para você conseguir ter um prazo de pagamento e não ter que pagar à vista o seu fornecedor internacional. Nós vamos falar também sobre falta de conhecimento. Então, quando a gente fala de importação, um problema é a falta de conhecimento. Geralmente o empresário nunca importou, não sabe por onde começar, como começar, o que ele pode fazer. Então, uma das maneiras de adquirir o conhecimento é se inscrever nesse canal, que a gente vai falar tentar falar de uma forma didática e bem simples, como esse empresário pode começar a fazer a importação. A outra forma é procurar uma empresa que faça isso por você, que faça toda essa gestão. A Cost Save é uma dessas empresas que pode te ajudar muito nesse desenvolvimento do mercado internacional. Então, essa questão de falta de conhecimento, tem N também possibilidades para você procurar. Tem cursos, tem o próprio internet, o YouTube, para você estar procurando essa informação e estar adquirindo esse conhecimento para você entrar nesse mercado de uma maneira mais sólida. Uma outra forma, um outro desafio é a definição de lotes econômicos. Quando a gente vai falar de importação, a gente no mercado nacional também fala de lotes econômicos, mas de uma maneira muito mais simplista. Quando a gente vai falar de importação, a gente tem que pensar, qual que é o fluxo de caixa que eu tenho que ter para fazer essa importação, compensar o valor que eu vou despender. Então é muito importante que você tenha ciência disso antes de fazer o processo de importação. O mínimo de produto que eu vou comprar, quantidade de cada modelo, o que eu vou trazer. Então é muito importante que esses lotes econômicos sejam definidos, porque isso vai estar diretamente ligado no teu custo final da sua importação. Se eu trouxer 100 unidades de um produto, eu tenho um custo. Se eu trouxer 85 unidades de um produto, é outro custo. Então é muito importante você definir antes de fazer essa importação. Eu deixei por último para a gente falar de câmbio, porque ele pode ser tanto uma vantagem como um desafio. A gente fala de vantagem quando a gente tem um câmbio aí, a gente faz todo um custo de importação para um dólar de 3,25 como está hoje, e o dólar acaba caindo para R$3. Então a gente vê aí o ganho que a gente vai ganhar de 0,25 aí a cada dólar. Então isso acaba trazendo uma vantagem muito grande para o importador quando o dólar cai. Porque você fez o custo preparado para 3,25 e você vai estar ganhando isso no final. E na importação, não é só o preço do produto que considera o dólar. Todas as questões de imposto, de frete internacional, é tudo considerado para fazer o cálculo dos impostos. Então acaba sendo uma vantagem muito maior. Mas o contrário também pode acontecer. Então, existe maneiras também de você se precaver desse tipo de problema, fazendo um câmbio futuro, fazendo uma trava cambial.
Então você tem maneiras de fazer ou correr o risco de você ter uma variação cambial. A gente no Brasil hoje está um ano com dólar estável, então 3,25 é o mesmo dólar de um ano atrás, então isso ainda está dando uma segurança maior, mas naquela questão política isso foi muito complicado, o dólar chegou a 4,30, 4,50, próximo disso, então quem tinha uma importação sendo feita naquele momento passou realmente grandes apuros e às vezes acaba tendo problemas com isso, né? Então, às vezes você fazer uma trava cambial, você paga uma taxa para isso, você tem uma segurança, mas essa segurança acaba compensando. Então, você sempre tem que analisar o risco e a oportunidade que cada negócio vai dar para você não levar um susto no final da sua importação. Agradeço você que acompanhou o vídeo até o final e convido para você de novo para se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, dá seu like no vídeo, coloque seus comentários. Se você não gostou, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que nossa equipe vai estar aí preparada para responder você. Até mais, até semana que vem e obrigado novamente.